O episódio 6 preparou um dos momentos mais trágicos e tristes de It, o ataque ao Black Spot. Mas por que esse ataque acontece de fato? O que Pennywise faz com a caixa de Dick Hallorann? E a Ingrid Kirsch? Você entendeu a ligação dela com Pennywise e por que ela se veste de Periwinkle? Vem comigo entender o episódio 6 de It. Bem-vindos a Derry. Fala, Geeks! Por que o Black Spot é atacado? No episódio 6, um dos locais mais simbólicos da série se torna palco dos momentos mais sombrios da temporada, o ataque ao Black Spot. Mas por que isso acontece? O que realmente está por trás dessa violência repentina? E qual o papel de Pennywise nisso tudo? Para entender esse momento, precisamos voltar ao nome. Hank. Depois de escapar de Shawhank, ele acaba encontrando abrigo justamente no Black Spot, um lugar que sempre funcionou como um refúgio para aqueles que sofrem preconceito e exclusão dentro da cidade. Mas essa paz dura pouco. A população branca de Derry, influenciada por boatos, preconceitos e, claro, pela presença maligna que permeia a cidade, está convencida de que Hank é o responsável pelo massacre das crianças no teatro. Mesmo sem provas, mesmo sem julgamento justo, eles já decidiram quem é o culpado. E quando o sistema judicial não entrega o veredito que eles querem ouvir, algo ainda mais sombrio se desencadeia. É então que surgem as figuras mascaradas e armadas. Elas não aparecem ali por acaso. São pessoas que acreditam estar fazendo o certo, que se veem como executoras de uma justiça distorcida, quando, na verdade, estão apenas sendo manipuladas. Porque a verdadeira força por trás dessa revolta não é a indignação, é Pennywise. O palhaço usa o medo, o ódio e o racismo adormecido em Derry para inflamar a população. Pennywise não precisa atacar fisicamente. Basta sussurrar nas sombras, alimentar ressentimentos, transformar boatos em certezas. O resultado? Uma cidade pronta para explodir. E é exatamente isso que vemos no final do episódio. O início da tragédia que ficará marcada para sempre como a noite em que o Black Spot caiu. A série sugere que aquele ataque brutal é o primeiro passo para um incêndio que vai destruir o local nas mãos da infame Legião da Decadência Branca do Maine, um dos grupos mais violentos da história da cidade. A história e os motivos por trás da Periwinkle e da senhorita Kirsch. No episódio 6, somos levados aos momentos mais perturbadores da temporada. A visita de Lily à casa da senhorita Kirsch. O que parecia ser apenas mais uma mulher excêntrica da cidade se transforma numa revelação sombria que conecta o passado, o presente e o terror absoluto que habita Derry há gerações. Quando Lily vasculha nas coisas da senhorita Kirsch, ela descobre que a senhorita Kirsch estava se passando por Periwinkle. É nesse momento que, confrontada pela descoberta, a senhorita Kirsch finalmente abre o jogo. Ela conta que seu pai era um palhaço, alguém que se apresentava sob o nome de Pennywise, mas ela o perdeu ainda na infância. Essa lembrança, marcada por dor e saudade, se tornou uma ferida aberta que nunca cicatrizou. Anos depois, já adulta e trabalhando como enfermeira no asilo Jupiter Hill, algo estranho começou a acontecer. Pacientes, principalmente crianças, diziam ter visto um homem vestido de palhaço. Para qualquer outra pessoa, seriam apenas delírios. Mas para a senhorita Kirsch, aquilo era um sinal. Ela acreditou com toda a força que seu pai havia retornado, que ele estava tentando se comunicar com ela, chamá-la, aproximá-la. E é aqui que a tragédia se aprofunda. Movida por essa esperança distorcida, a senhorita Kirsch acabou se envolvendo em situações cada vez mais perigosas. Ela prejudicou crianças sem perceber, causou medo e, sem intenção direta, contribuiu até mesmo para a morte de uma delas. Tudo em nome de uma obsessão alimentada pelo sobrenatural. Mas nada disso era coincidência. Pennywise, sendo uma entidade manipuladora que conhecemos, viu nela uma ferramenta perfeita.
a solidão, o trauma, a necessidade desesperada de reencontrar o pai, tudo isso foi usado contra ela. Pennywise a enganou. Fez com que acreditasse que aquele palhaço que surgia nas sombras era realmente seu pai voltando para casa. E através desse delírio, Pennywise a transformou em cúmplice. Numa espécie de confissão tortuosa, a senhorita Kirsch admite a Lily, sem dizer explicitamente, mas deixando claro o suficiente, que sacrificou crianças para agradar Pennywise. Porque para ela, cada perda era um passo mais perto de reencontrar o homem que amava e que abandonou tão cedo, mesmo que sem querer. O episódio culmina em uma última imagem aterrorizante. A senhorita Kirsch vestindo novamente a roupa de Periwinkle. Uma mistura de devoção cega e manipulação cruel. A senhorita Kirsch se prepara para sair e atrair novas vítimas, acreditando que, ao fazer isso, finalmente terá seu pai de volta. O que é a caixa de Dick Hallorann e o que Pennywise faz com ela? Desde o primeiro momento em que Dick Hallorann aparece em Bem-vindos a Derry, fica claro que ele carrega um peso que vai muito além do que seus olhos deixam transparecer. Ele é um homem marcado pelo brilho, aquele dom psíquico raro, poderoso e perigoso. Mas, no episódio 6, quando o herói finalmente o confronta buscando respostas, conhecemos um lado ainda mais profundo de sua história. A existência de uma caixa. Uma prisão mental que ele mesmo construiu para conter as visões e os espíritos que o assombravam desde jovem. E é aí que tudo muda. Hallorann explica que, por anos, conseguia ver os mortos como se eles estivessem ali, ao seu lado. Era impossível ignorar, impossível viver em paz. Então, com muito esforço, ele trancou essa habilidade num canto oculto da própria mente. Uma caixa simbólica, mas extremamente real para alguém com um dom tão forte quanto o dele. Só que Pennywise não joga pelas mesmas regras. Quando a criatura entra na mente de Hallorann, ela não apenas vasculha, ela é violenta. Ela encontra essa caixa, força sua abertura e liberta tudo aquilo que Hallorann lutou para manter contido. E essa revelação muda completamente a forma como entendemos dois momentos chaves da série. O primeiro deles acontece no episódio 5, quando Hallorann vê o espírito de Pauli momentos após sua morte. Aquela aparição não é uma lembrança, não é um delírio, é o brilho dele voltando à vida à força. É Pennywise puxando os fios por trás do pano, mostrando que pode manipular e até amplificar os poderes de quem brilha. E aí surge a pergunta inevitável. Por quê? A resposta é simples e perturbadora. Pennywise vê Hallorann como uma ameaça, talvez a maior que já encontrou em Derry. A criatura, acostumada a brincar com medo humano, como quem molda barro, finalmente esbarra em alguém que consegue enxergar além das ilusões. Alguém que pode atravessar suas camadas e realmente entendê-lo. E, como todo predador faz diante de algo que não conhece, Pennywise reage. Testa, provoca, avisa. Ao abrir a caixa, ele não está apenas devolvendo o poder a Hallorann. Ele está dizendo: olha o que posso fazer com você. Mas isso também abre outra possibilidade, uma que Pennywise talvez não tenha previsto. Se Dick Hallorann conseguir se controlar, se conseguir dominar esse brilho que agora flui sem limites dentro dele, e principalmente se aceitar a proposta de herói para unir forças, ele pode se tornar o único ser humano capaz de ferir Pennywise antes que a escuridão engula Derry de vez. Por que Dick Hallorann não quer ter nada a ver com o pai de Ronnie? Quando pensamos em Dick Hallorann, a primeira imagem que surge é do homem bondoso, quase paternal, visto em Iluminado e Doutor Sono. É aquele personagem que entende o terror sobrenatural à espreita. E mesmo assim, não hesita em colocar sua própria vida em risco para proteger Danny Torrance e sua família. Mas Bem-vindos a Derry faz algo diferente e muito revelador. Na série da HBO, conhecemos uma versão mais jovem de Hallorann, um homem que ainda não é o herói íntegro que os fãs aprenderam a admirar. Em vez disso, ele é mais duro, mais rígido e, acima de tudo, mais obediente.
Hamlin segue ordens sem questionar, e essas ordens vêm de pessoas que querem compreender e, se possível, dominar a força sobrenatural que vive em Derry. Uma força que, como sabemos, está muito além de qualquer controle humano. É nesse ponto que o conflito com o Padre Ronnie começa a ganhar força. A série mostra que Hamlin, naquele período da vida, está completamente imerso nas obrigações de sua função. Tudo indica que ele foi moldado para agir com frieza, focado apenas na missão. E quando essa missão envolve investigar, capturar ou confrontar algo tão antigo e cruel quanto Pennywise, qualquer laço pessoal se torna um risco, um peso que pode custar vidas. Para Hamlin, se aproximar do Padre Ronnie não é apenas indesejável, é perigoso. Ele sabe que Pennywise brinca com medos, traumas e conexões humanas. Qualquer relação emocional pode ser explorada pelo palhaço dançarino. E, naquele momento, Hamlin não está disposto a carregar mais fraquezas do que já tem. Ele ainda não compreendeu totalmente o brilho, nem assumiu o papel de guardião que terá no futuro. Na verdade, ele ainda está aprendendo quem ele mesmo é diante daquela entidade maligna. Aos poucos, bem-vindos a Derry começa a levantar o véu sobre como essas experiências impactam o personagem. A convivência com o mal primordial da cidade, o medo constante, a dureza da hierarquia que ele segue, tudo isso contribui para moldar o Hamlin que veremos anos depois. Mais sábio, mais compassivo e, acima de tudo, mais corajoso. A série promete explorar justamente essa transformação, a catarse que o faz abandonar a obediência cega para se tornar alguém guiado pela empatia e pela responsabilidade moral. Agora me conta, o que você achou deste episódio? O que você está achando da série? Está indo bem ou decaiu um pouco a qualidade? Comente e não se esqueça, se inscreva no canal. Toda semana saem vídeos que fazem você entender o seu universo favorito da cultura pop. Muito obrigado, até o próximo episódio de It. Fui!